a finalidade de colhermos informações sobre a vida e a obra do inesquecível Padre Albino, nós nos encontramos na Rua Olinda, número 330. 400. Ou melhor dizendo, 430. Residência do senhor Antônio Fresarim. Desnecessário se torna dizer que o senhor Antônio Fresarim é uma pessoa bastante conhecida em Catanduva. Foi atuante ex-vereador à Câmara Municipal de Catanduva. Eu me lembro muito bem da sua atuação quando do início do MDB, né, ao lado do nosso saudoso professor Luiz Carlos Rocha, recém-falecido, da sua atuação sempre dinâmica, sempre lutando em prol do benefício de Catanduva. E também ele é funcionário público estadual, né? Ele colocou aqui nessa pequena ficha que se encontra na minha mão, roceiro, né? Ele é muito modesto, ele diz isso porque ele tem uma origem, né? Ele nasceu na zona rural. Isso aqui é uma coisa muito bonita, né? Na zona rural. Ele nasceu no bairro Quebra-Bentes, no quilômetro 10. E reside há muitos anos em Catanduva. Uma pessoa que tem bastante conhecimento da vida de Catanduva. O senhor Antônio Fresarim, nós sabemos que o senhor é um homem de igreja, um homem que sempre participou ativamente, né, da religião católica. O senhor sempre esteve participando da vida comunitária, da vida paroquial. O senhor esteve ligado a procissões, né, a festividades religiosas, né? O senhor sempre levou isso muito sério. Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor nos dissesse, né, em que igreja o senhor fez a primeira comunhão, e qual foi o padre, né, que lhe ministrou pela primeira vez, qual foi o padre, né, que fez com que o senhor tomasse parte, né, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Qual foi o padre, qual foi a igreja? O senhor nos conte a partir de quando o senhor fez a primeira comunhão. Eu fui batizado e fiz a primeira comunhão e também fui crismado e casado na matriz de São Domingos, aqui de Catanduva. E também quem me ministrou a primeira Eucaristia foi o saudoso, antigo, era ainda Padre Albino. Morreu como monsenhor, um grau a mais que a igreja lhe concedeu. Mas era o Padre Albino que me batizou. Muito bem, o senhor Antônio Fresarim, muito bem. O senhor nos deu esse esclarecimento. Então agora, rapidamente, eu vou lhe fazer a segunda perguntinha. Eu sei que o senhor foi, ou ainda é, né, congregado mariano. Eu gostaria que o senhor nos dissesse, né, de que igreja o senhor é congregado mariano. O senhor ainda continua sendo, ou o senhor deixou de ser, né? Ou o senhor apenas fisicamente não participa, né? Por um motivo ou outro, né? Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é a igreja qual a igreja que lhe deu abrigo como congregado mariano. Eu fui um dos fundadores da congregação mariana de Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis, do Santuário Basílica Nossa Senhora Aparecida, ali do Higienópolis. Por várias vezes fui presidente, desde 1955 até 1961, algumas vezes presidente. Depois, com a ascensão da paróquia do Santuário para novas direções dos padres doutrinários, por isto ou por outro a congregação ficou acéfala por uma temporada e eu me afastei normalmente. Depois a congregação voltou, mas eu já estava já na Câmara Municipal. Tomei uma outra iniciativa de um trabalho também religioso na Câmara Municipal, que eu fazia em favor do povo, então me tolheu a liberdade de poder trabalhar mais como congregado mariano especificamente. Então eu trabalhava na Câmara Municipal atendendo o povo no sentido cristão e como legislador. Daí a razão que eu me afastei da congregação e ela continuou. Atualmente ela não existe, mas nós
Nós, eu e outros companheiros, íamos também à congregação mariana de Nossa Senhora Aparecida e São Luís Gonzaga, a confrade da matriz de São Domingos. Muito bem, senhor Antônio Frezanin. Já que o senhor falou da Câmara Municipal, eu sei que o senhor teve, né, juntamente com o professor Luiz Carlos Rocha, uma grande atuação na Câmara Municipal, e também do doutor Sebastião Azevedo e o Gui Quelhas, né? Eu gostaria que o senhor nos dissesse aqui alguma coisa a respeito do professor Luiz Carlos Rocha, porque eu sei que o senhor sempre valorizou o trabalho dele. O senhor teria alguma coisa a falar? Porque a semana passada, agora questão de dias, né, nós tivemos aí essa perda irreparável, né? O Luiz Carlos Rocha, nosso grande amigo, uma pessoa de uma formação moral, espiritual, um intelectual, né? Ele nos deixou, né? Foi para o outro lado da vida. Mas o senhor teve o privilégio de conviver com ele. O senhor poderia dizer assim, rapidamente, o que foi o Luiz Carlos Rocha, vereador? Brasil Procópio de Oliveira. Eu falo embebecido, envaidecido de um professor Luiz Carlos Rocha. É uma sumidade a inteligência desse homem que foi levar aquela sabedoria para a eternidade. Certamente os santos, os anjos estão se alegres, convidativos lá na eternidade, no espaço sideral. Porque ele, como Sebastião Azevedo, hoje é médico em Teresópolis, e o Augusto de Carvalho Quelhas, e, sem falsa modéstia, este roceiro, nós fizemos um bloco na Câmara Municipal, e mais o pessoal, os nossos companheiros da Arena, então Arena, formávamos uma legislatura que foi apreciada até no Estado. Saiu em vários jornais uma legislatura dinâmica, não contando com a minha pessoa, porque os demais eram verdadeiros lutadores bravos. Então, Luiz Carlos Rocha só me ensinou lições magníficas de civismo e de amor à pátria. Além do que ele era um amigo e, mais que amigo, um irmão. Com a partida dele, nossa cidade de Catanduva ficou pobre, mais pobre. Muito bem, senhor Frezanin. Eu endosso todas essas palavras. Eu só não aceito essa sua falsa, né, modéstia aí, porque o senhor também fez um grande trabalho. Eu sou testemunha, eu acompanhava os trabalhos legislativos, eu via o seu amor, a sua grande dedicação. Posso chamá-lo de você. Você diariamente se preocupava em trabalhar sempre em benefício do povo. A sua preocupação era constante. Você estava ali constantemente, você 24 horas do dia, você era vereador. E assim foram os demais vereadores que compunham a saudosa Câmara Municipal de tempos idos, né? No tempo em que o vereador era um vocacionado, não recebia nada. Ou melhor, recebia muito, não recebia dinheiro, mas recebia uma grande satisfação, uma grande alegria por estar trabalhando em prol, em benefício do povo. Muito bem, então fica aqui o nosso sentir, o nosso pesar pelo passamento do nosso inesquecível. Vai com Deus, Luiz, nós estamos aqui, os seus amigos, né, os seus verdadeiros companheiros, está lá o Sérgio Boninelli também, né, foi seu companheiro, o seu Antônio Frezanin ao meu lado, e tantos companheiros, né, já estão saudosos. Mas tenha certeza, fica aqui a convicção de uma convivência tão maravilhosa, né? Você era muito inocente, Luiz, era puro, era uma verdadeira criança, mas a sua capacidade, a sua honestidade, o seu amor incomensurável à Catanduva, ao Brasil, você tinha uma maneira toda especial de se referir a Catanduva, né? Você foi um contista fabuloso, em tom de pilhéria, mas no fundo você tinha uma grande mágoa por não ver Catanduva colocada realmente no lugar que ela merece. Mas vá com Deus, Luiz Carlos, nós estamos aqui e continuaremos o seu trabalho, se Deus assim o permitir. E vamos então agora ao senhor Antônio Frezanin. Eu sei que o senhor está emocionado, porque o senhor foi um verdadeiro companheiro do Luiz Carlos Rocha, e inclusive, por ocasião do seu passamento, o senhor se dirigiu à Câmara Municipal, estava disposto a assumir a tribuna e fazer um discurso em homenagem ao Luiz Carlos Rocha. Mas por circunstâncias várias, o senhor não fez, né? Talvez ele se sentiu ali calado, mas eu acho que os amigos, né, até diante do silêncio se entende.
E eu tenho a certeza que o Luiz, embora o senhor não proferisse nenhuma palavra, ele entendeu tudo o que o senhor queria dizer. O Luiz e os seus verdadeiros companheiros. Vamos então agora ao senhor Antônio Frezanin. O senhor poderia nos dizer alguma coisa, né, sobre as quermesses, as maravilhosas quermesses que eram realizadas pelo Padre Albino? Eu sei que o senhor é muito novo, inclusive bem mais novo do que eu, mas o senhor teve a oportunidade de assistir alguma quermesse. Se o senhor não assistiu, os seus pais, né, os seus queridos pais, que vieram para Catanduva bem antes do senhor, eles devem ter assistido quermesses, né? E teus amigos devem ter transmitido o que eram essas quermesses, a importância dessas quermesses. A gente gostaria que o senhor nos dissesse, que o senhor relatasse o que foram essas obras, essas atividades, pode-se assim dizer, sociais, através das quais o Padre Albino conseguia receber muitas prendas. Padre Albino, ele vinha lá no sítio onde eu, no caso, menino, meus pais, davam as prendas. Era um leitão, ou talvez um peru, ou frangos. Mas, se referindo a um fazendeiro vizinho, meu pai falou, olha, Padre Albino, não quero declinar o nome, o senhor vai lá nessa fazenda aqui vizinha, que ele tem um garrote, tem um peru, e tem vários frangos, além de um leitão, para o senhor escolher qual seria a prenda para levar para Catanduva. E o Padre Albino, eu era menino de pé no chão, calça curta, eu lembro que eu fui nessa fazenda, e o Padre Albino, conversando com o dirigente, falou, olha, pode escolher o garrote, ou o leitão, ou o peru, ou alguns frangos. Falou, não, a minha quermesse, a minha São Domingos, não faz questão, nós viremos buscar todos. Todos, porque o touro, o garrote vai ficar triste, porque o peru também está junto, o leitão também está esperando, e os frangos, todo mundo que vai na quermesse quer provar todas essas coisas que o senhor pretende dar uma só, mas o povo quer todo. E o fazendeiro, muito contristado, ou talvez emocionado com o bicão do Padre Albino, deu todas essas prendas. É um fato pitoresco que eu vi e presenciei. Muito bem, senhor Antônio Frezanin. Eu vou então agora lhe fazer a última pergunta. Antes de eu fazer essa pergunta, se por acaso o senhor se lembrou de mais alguma coisa que o senhor queira colocar, eu sei que o senhor está um pouquinho com pressa, que o senhor está com compromisso, né? Gentilmente o senhor está nos recebendo, mas o senhor está para resolver um problema aí urgente, mas assim mesmo a gente vai lhe tomar mais um segundinho. Então, antes de eu lhe fazer a última pergunta, caso o senhor tenha mais alguma coisa que colocar, o senhor se sinta à vontade e o senhor pode nos dizer que nós estamos aqui ansiosos por ouvir mais fatos ligados à vida do Padre Albino. Então agora eu vou lhe fazer a última pergunta, certo? Vou fazer a última pergunta, vou deixar ela no ar. Se o senhor tiver alguma coisa que acrescentar, o senhor acrescenta, depois o senhor passa a responder a última pergunta. Senhor Antônio Frezanin, de um modo geral, o que o senhor admirava no Padre Albino? Quais eram as virtudes que mais lhe chamavam a atenção no Padre Albino? Se é que pode-se dizer uma ou duas ou três virtudes. Eu queria que o senhor nos dissesse o que o senhor admirava no Padre Albino, né? O senhor tem conhecimento, o senhor tem vivência, o senhor, antes de nós fazermos esta gravação, o senhor já teve oportunidade, quando a gente trocando ideia, o senhor falou de muitas coisas no que o senhor admirava. Então, se o senhor quiser nos dizer, de um modo geral, o que o senhor mais admirava no Padre Albino, o que ele significou, o que ele ainda continua a significar para Catanduva. Agora, então, se sinta à vontade. Se tiver alguma coisa a responder que não faça respeito, que não diz respeito a essa pergunta, responda-nos. Se não, então, nos dê a sua última resposta. Ou melhor dizendo, nos responda essa nossa última pergunta. Brasil e Bolinelli, bebê. Então, Monsenhor Albino, ele foi um iluminado. Ele foi gerado para ser um ministro de Deus. Ele tinha as mesmas ideias do Papa João
João 23. Ele abria a igreja São Domingos para todos, inclusive para todas as crenças. A mão dele, o olhar, a mente de Padre Albino, funcionou em Catanduva como o maior prefeito que uma cidade gostaria de ter. Tudo que tem aí em obra assistencial, inclusive de outras crenças, ele, com a mão dele, o coração espiritual dele, comandou Catanduva. Veja as faculdades que estão aí, todas. As obras assistenciais, todas teve, nem que fosse uma mão do Padre Albino. E eu tive a maior satisfação, como um congregado mariano, que ele conseguiu levar em minha casa o bispo diocesano, primeiro bispo, Dom Lafayette Libânio, veio à minha casa visitar um simples presidente de uma congregação mariana. Foi para mim a maior satisfação. Eu confesso, chorei de emoção. Padre Albino veio justificar. Em outras palavras, ele dizia para o bispo: este é um dos meus paroquianos que tem me ajudado nas alegrias e nas horas tristes. E um sonho, Brasil, que ele tinha era ver Catanduva, porque ele não gostava. Ele era um econômico para a paróquia. Ele não gostava porque a igreja tem esse negócio, tem que dividir a espórtula, o dízimo de acordo com a igreja. Mas ele tinha tanto amor a Catanduva que ele queria que se criar um bispado em Catanduva para que nesse bispado as paróquias seriam mais ricas em donativos e em assistência social. Então ele morreu com esse sonho, mas o sonho, o idealismo dele, certamente, com a sua santidade, o Papa João Paulo II, que virá ao Brasil agora neste dia 2, no Rio de Janeiro, até o dia 5, para o Congresso das Famílias, certamente João Paulo II já virá com intenção de dotar Catanduva de um bispado. Ao sonho de Monsenhor Albino. E aquela pessoa que não gostava de ser chamado Monsenhor, porque é um grau a mais na igreja. Uma humildade que a gente aprendia com ele diuturnamente. Agora, nós temos aqui em Catanduva 8 paróquias, muito pouco para uma abnegação de Padre Albino. Ele queria ver Catanduva uma diocese. E essas 8 paróquias, muito bem comandadas, por sinal, pelos nossos sacerdotes, sejam desta ou daquela congregação, Catanduva já deu 18 padres e um bispo. O bispo de Corumbá, Dom José Alves, é bispo de Catanduva. Aqui nasceu e aqui se tornou. Foi Padre Simval Januário. O Monsenhor Albino, ele que o fez padre, um santo de nossos dias, Padre Simval Januário, não desmerecendo os demais, mas foi uma obra da mão de Monsenhor Albino. Continua o mesmo amor, a mesma devoção para, principalmente, a paróquia de São Francisco de Assis, Padre Simval Januário. É uma obra, uma filiação, digamos, é um filho espiritual de Padre Albino. Então, Brasil, você, permita chamá-lo assim, você, Bolinelli, vocês estão empenhados numa causa que vai, não tão já, mas para os pósteros, porque daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, alguém vai falar: mas existiu esse padre? Isso aí acho que é conversa do povo. Será que existiu esse padre? E com a bênção, o dom que Deus deu a vocês dessa brilhante ideia de levar Monsenhor Albino a todos os pósteros, se não dizer já os contemporâneos. Aos pósteros teremos então os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, verão por esse documento, por esse documentário, uma obra vossa, e que eu fico muito grato a você, ao outro Bolinelli, e também a esse Padre Albino que nos está iluminando, porque só ele poderia fazer essa coisa, essa maravilhosa obra que vocês estão fazendo. Muito obrigado.
Nós aqui agradecemos o senhor Antônio Fresarim. O senhor nos prestou um importante depoimento histórico. O senhor, eu sei que o senhor está um pouquinho preocupado com o negócio que o senhor tem que realizar, né? Está esperando um amigo que está para chegar, mas o senhor, diante do seu conhecimento, diante da sua espontaneidade, o senhor prestou, não a nós, mas eu diria assim, numa amplitude maior, prestou a Catanduva um depoimento, porque o senhor falou de uma figura tão querida, tão amada por Catanduva, que foi o Padre Almiro. Ao senhor, o nosso melhor agradecimento. E se Deus quiser, um dia ainda, o senhor Antônio Fresarim, nós retornaremos e continuaremos batendo aquele papinho como amigo que a gente sempre foi. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço.